André Trigueiro é um dos mais conhecidos, qualificados e antigos jornalistas que tem seu foco no meio ambiente. E ele fez um texto muito interessante, publicou nas suas redes sociais, dizendo de que lado este governo está. Sim, estamos falando do Lula 3, não estamos falando do governo Bolsonaro e do antigo ministro, então, Ricardo Salles. Vamos ver o que o texto dele está falando, mas antes eu vou te convidar para você se inscrever no canal, deixar seu joinha aí e comentar o que você acha da atuação do governo Lula 3 nessa questão do meio ambiente junto à ministra Marina Silva. Se você acha que está um trabalho interessante ou está deixando muito a desejar. Mas eu quero lembrar aqui, antes de mais nada, de que quando a Marina Silva esteve na comissão do Senado, ao lado dela estava aqui o presidente da mesa, Marcelo Rocha, salvo engano, e depois o senador Jacques Wagner. O senador Jacques Wagner não disse basicamente nenhuma palavra. Enquanto isso, Marina Silva estava ali numa argumentação bem acirrada com o senador Omar Aziz, da base do governo, discutindo com a Marina situações ali inquietadoras, situações controvertidas, dúvidas sobre a falta de ação do Ministério do Meio Ambiente para algumas questões. Isso fala muito do apoio da Marina Silva dentro do governo Lula. E a gente vai entender isso melhor a partir desse texto que o André Trigueiro ele deixou a público para a gente, nós vamos ver agora. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, tem contribuído para o esvaziamento da agenda ambiental e climática deste governo. Já começou fazendo uma afirmação bem interessante para a gente. Então tem na base do governo petista ali lideranças que estão fazendo ali um esvaziamento dessa agenda ambiental, ou seja, estão jogando contra o time, né? Enquanto isso, nada do Lula 3 fazer alguma coisa quanto a isso. Até mesmo porque, segundo André Trigueiro, ele é o braço direito de Lula. O ex-governador da Bahia foi bastante criticado quando flexibilizou por decreto o licenciamento ambiental das atividades agrosilvipastoris naquele estado. Ou seja, fez aquele decreto e flexibilizou contra as normas vigentes de então, para facilitar o repasse de algo que não deveria ser facilitado, né? Isso aí a gente tem que deixar muito verificado. Ele queria facilitar um tipo ali de burocracia em relação a uma atividade que vai apresentar ali uma maneira de deteriorar o meio ambiente. Então o que o Rui Costa fez ali nesse momento? Driblar uma lei que protegia o meio ambiente. Totalmente a revelia do Ministério do Meio Ambiente, do governo que ele compõe na base. E o André Trigueiro continua. As mazelas do autolicenciamento baiano foram denunciadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado, até serem derrubadas pela Justiça Federal. Meu Deus! Então, passou por isso tudo até chegar na Justiça Federal. Ou seja, é muito interessante que isso tenha passado por essas instâncias até ser derrubado pela Justiça Federal. O que nos diz que existe um esquema muito maior do que a gente consegue notar para manter ali essas ações que o Rui Costa está desenvolvendo junto com setores voltados para a exploração do meio ambiente do estado deles. Isso é grave, isso é gravíssimo. O André Trigueiro continua, escolhido por Lula para ser o gerente do atual governo à frente da Casa Civil, Rui Costa engavetou propostas importantes feitas pela ministra Marina Silva, como a criação da autoridade climática, encarregada de cobrar resultados do governo no enfrentamento do aquecimento global. Meu Deus, isso é muito sério, gente. Isso já existia em governos anteriores. O Ministério do Meio Ambiente, inclusive, tinha um nome muito mais voltado para essa questão do meio ambiente, nessa esfera global, do aquecimento global. Isso era bem mais evidenciado em governos anteriores, governos petistas anteriores. Detalhe que a Marina Silva ela não esteve nos últimos governos Dilma ali. Agora que ela voltou no governo Lula a ser ministra. Então, isso é um boicote à Marina, é um claro e cristalino boicote à Marina. Então o projeto que foi barrado foi a criação da Autoridade Climática e a Emergência Climática Permanente, que vai servir para acelerar o socorro aos municípios mais vulneráveis do Brasil antes da ocorrência de novas tragédias. Ou seja, não se preocupem com previdência, com prevenir.
com agir antes que aconteça, vamos agir só depois que acontecer. Então isso também foi barrado pelo Rui Costa, pelo governo federal, pelo Lula 3, a contragosto da Marina Silva. É isso que o André Trigueiro está denunciando pra gente. O André Trigueiro continua: dias atrás, antes do Senado aprovar em plenário o desmantelamento do licenciamento ambiental do Brasil, que foi motivo de consternação aí de todo mundo, esse desmantelamento, o governo Lula, com a regência de Rui Costa, se comprometeu a não oferecer resistência ao projeto. Parte do texto teria sido acertada em reunião entre os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, a relatora do projeto, Tereza Cristina, e o ministro Rui Costa. Tá, até aí houve então um alinhamento de ideias. Então o André Trigueiro está falando, o que foi aprovado no Senado e foi motivo de consternação por parte de muita gente, de muitos estudiosos, de muita organização em grupos voltados ao meio ambiente. Isso aí foi arquitetado também pelo Lula 3. Pelo Lula 3. Como se sabe, após a aprovação da PL da devastação, também apoiada publicamente pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Transportes, Renan Filho, Marina Silva foi abandonada à própria sorte entre raivosos opositores durante sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado. De que lado está esse governo? Então nós percebemos clara e nitidamente que Marina Silva, dentro dos propósitos dela voltados ao meio ambiente, ela está aos poucos ficando isolada, o que não é nenhuma novidade, porque a gente sabe o que o PT fez quando a Marina Silva se candidatou à presidência da República ali para concorrer junto com Dilma. Né? Tiveram que recorrer à polícia, recorrer para que fosse retirado ali informações falsas, que é a medida do PT. Né? É falsificar a realidade para conseguir ganhar alguma coisa. Mas enfim, vamos voltar ao meio ambiente. Isso daqui é muito grave pra gente, porque mostra que a Marina Silva quer fazer o trabalho dela, mas é que o governo federal está fazendo um boicote ao trabalho dela. E isso vai respingar na Marina Silva. O que me surpreende é a Marina Silva fazer absolutamente nada sobre isso. Ela publicou um texto no Facebook dela, nas redes sociais dela, que a gente vai falar num próximo vídeo sobre isso, para ressaltar algumas questões aí que ela precisava falar e que está sendo divulgado pela mídia de uma maneira diferente, segundo o que ela falou, né? Então a Marina Silva está enfrentando aí um verdadeiro complô, está querendo pura e simplesmente abaixar a grandeza dela dentro do cargo de ministra do Meio Ambiente. É um problema que ela está enfrentando e nos parece que ela pode estar perdendo esse enfrentamento. Infelizmente, quem perde é o meio ambiente e quem vai ganhar é Lula e as pessoas ligadas ao governo Lula, fazendo essa clara e nítida tentativa de desmantelar o meio ambiente, como diz claramente, cristalinamente, o texto publicado pelo jornalista de meio ambiente, André Trigueiro. É isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.